E se eu lhe dissesse que existe evidência histórica documentada que sugere que Jesus de Nazaré não morreu na cruz, como nos ensinaram, que manuscritos antigos, testemunhos de historiadores romanos e textos apócrifos apontam para uma versão completamente diferente dos eventos que supostamente ocorreram no Gólgota? Se alguma vez sentiu uma inquietação profunda ao ouvir a narrativa tradicional da crucificação, se algo no seu coração lhe sussurrava que faltavam peças nesta história, a sua intuição espiritual tinha razão. Não está louco por questionar isto. De facto, eruditos, historiadores e teólogos das universidades mais prestigiadas do mundo têm levantado as mesmas perguntas que você. Durante quase 2000 anos, a Igreja construiu toda a sua doutrina sobre um evento específico, a morte e ressurreição de Cristo. Mas o que aconteceria se esse evento nunca tivesse ocorrido como nos contaram? O que aconteceria se a versão real tivesse sido deliberadamente suprimida, porque ameaçava o poder de Roma e contradizia os interesses políticos do Império? O historiador judeu Flávio Josefo, que viveu no século I e testemunhou a destruição de Jerusalém, escreveu sobre as crucificações romanas com um detalhe que poucos conhecem. Segundo as suas antiguidades judaicas, ele próprio intercedeu junto ao procurador romano para salvar 3 dos seus amigos que tinham sido crucificados. Quando os tiraram das cruzes, um deles sobreviveu. As crucificações, contrariamente à crença popular, nem sempre resultavam em morte imediata. Mais perturbador ainda é o testemunho do Evangelho de João, o único que afirma ter estado presente na crucificação. João relata que, quando os soldados chegaram para quebrar as pernas dos crucificados, um procedimento padrão para acelerar a morte, encontraram Jesus aparentemente morto. Mas aqui surge a primeira inconsistência. Só tinham passado 3 horas desde a crucificação. Os registros históricos romanos documentam que as mortes por crucificação tipicamente demoravam entre 6 horas e 3 dias. O próprio Pôncio Pilatos ficou surpreso quando José de Arimateia lhe pediu o corpo, segundo Marcos 15:44. Pilatos admirou-se de que já tivesse morrido. Por que se surpreendeu um oficial romano experiente que tinha supervisionado centenas de execuções? Porque algo não encaixava com o procedimento padrão. Mas a evidência mais inquietante provém de uma fonte inesperada: os próprios evangelhos canônicos. Lucas, que era médico segundo a tradição, descreve que após a suposta ressurreição, Jesus comeu peixe com os seus discípulos, mostrou as suas feridas e disse-lhes: apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Por que um ser ressuscitado precisaria de comer alimento físico? Por que teria feridas sangrentas se tivesse transcendido a morte? O Evangelho Apócrifo de Pedro, descoberto em 1886 em Akhmin, no Egito, contém detalhes sobre a crucificação que não aparecem nos evangelhos canônicos. Este texto, datado por acadêmicos entre os séculos I e II, descreve procedimentos de resgate que foram sistematicamente omitidos da versão oficial. Nas cavernas de Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, os arqueólogos descobriram um texto chamado 4Q 5 e 21, que fala de um Messias que curará feridos, ressuscitará mortos e anunciará boas novas aos pobres. Mas este documento, datado antes da era cristã, sugere que estas eram características esperadas de qualquer Messias judeu, não eventos únicos e sobrenaturais. A comunidade essênia de Qumran, conhecida pelos seus conhecimentos médicos avançados, utilizava uma mistura de mirra e aloés, exatamente as especiarias que Nicodemos trouxe para embalsamar Jesus, segundo João 19:39, mas não como substâncias de embalsamento. Eles utilizavam-nas como ungüentos curativos para feridas graves. O historiador romano Tácito, nos seus Anais, menciona que Cristo foi executado pelo procurador Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Mas Tácito escreveu isto 85 anos depois do suposto evento, baseando-se em testemunhos cristãos, não em registros oficiais romanos. Nenhum arquivo romano contemporâneo menciona a execução de Jesus de Nazaré. Mais inquietante é o silêncio do filósofo judeu Fílon de Alexandria,
que viveu na época de Jesus e documentou meticulosamente os abusos de Pôncio Pilatos. Philon escreveu extensamente sobre as crueldades do procurador, mas nunca menciona a execução do homem que supostamente causou tanto alvoroço em Jerusalém. O Talmud babilônico, compilado entre os séculos III e V, menciona Yeshu ha-Notzri, Jesus de Nazaré, mas descreve a sua morte de maneira completamente diferente da narrativa cristã. Segundo estas fontes judaicas, ele foi apedrejado, não crucificado, e numa data diferente da que relatam os evangelhos. Mas a evidência mais perturbadora provém do próprio comportamento dos discípulos. Se realmente tivessem testemunhado a morte e ressurreição do seu mestre, o milagre mais grandioso da história humana, por que os encontramos apenas semanas depois, duvidando, temerosos e escondendo-se? Por que Tomé, que supostamente tinha visto o Cristo ressuscitado, ainda precisava de meter os dedos nas feridas para acreditar? A resposta que a igreja primitiva nunca quis que conhecesse está oculta em documentos que foram deliberadamente excluídos do cânon bíblico. Textos que descreviam um plano de resgate elaborado por um círculo íntimo de seguidores ricos e influentes. Um plano que envolveu subornos a soldados romanos, substâncias que induziam estados semelhantes à morte e uma rede secreta de médicos e curandeiros essênios. Esta conspiração de silêncio começou no Concílio de Nicéia no ano 325, quando o imperador Constantino precisava de unificar o império sob uma única religião. A história de um Deus que morre e ressuscita era perfeita para sincretizar as crenças pagãs com o monoteísmo judaico, mas exigia que a verdade histórica fosse enterrada para sempre. O que está prestes a descobrir neste vídeo não é teoria conspiratória. São documentos reais, testemunhos históricos verificáveis e evidência arqueológica que foi sistematicamente ignorada ou suprimida por 2 milênios. Uma verdade que não só muda tudo o que acreditou sobre a crucificação, mas revela a origem política da doutrina cristã. Mas a revelação mais perturbadora ainda está por vir. No ano 325 d.C., algo extraordinário ocorreu na cidade de Nicéia, que mudaria para sempre a narrativa sobre Jesus de Nazaré. O imperador Constantino convocou bispos de todo o império para resolver uma crise teológica que ameaçava dividir Roma. Mas o que realmente aconteceu nesse concílio foi algo muito mais sinistro: a destruição sistemática de evidência histórica que contradizia a versão oficial que precisavam de estabelecer. O bispo Ósio de Córdova, representante pessoal de Constantino, chegou a Nicéia com ordens específicas: criar uma doutrina unificada que servisse aos interesses políticos do império. Para conseguir isso, precisavam de eliminar qualquer texto que sugerisse que Jesus havia sobrevivido à crucificação ou que questionasse a sua natureza divina, tal como a estavam a definir. Eusébio de Cesareia, o historiador oficial do concílio, escreveu na sua Vida de Constantino que o imperador ordenou o confisco e a queima de escritos heréticos que corrompiam a verdadeira doutrina. Mas o que continham realmente estes documentos que foram considerados tão perigosos? O Evangelho de Basílides, citado por Irineu no século II, relatava que Simão de Cirene não só levou a cruz, mas foi crucificado em vez de Jesus, enquanto este escapava transformando a sua aparência. Segundo este texto, Jesus ria-se da ignorância daqueles que acreditavam tê-lo crucificado. Este evangelho desapareceu misteriosamente depois do Concílio de Nicéia. Os Atos de Pilatos, mencionados por Justino Mártir e Tertuliano como documentos oficiais romanos, supostamente continham o testemunho completo do processo judicial contra Jesus. Estes arquivos teriam revelado as verdadeiras circunstâncias da crucificação e as irregularidades do procedimento. Nunca foram encontrados nos arquivos imperiais, sugerindo que foram deliberadamente destruídos. Mais perturbador é o testemunho do Evangelho Secreto de Marcos, descoberto pelo acadêmico Morton Smith, no mosteiro de Mar Saba, em 1958. Este texto descreve rituais de iniciação secreta que Jesus realizava com os seus discípulos mais próximos e menciona técnicas de morte aparente, utilizadas em cerimônias místicas,
O original desapareceu do mosteiro após a sua fotografia e só restam as imagens como evidência. Epifânio de Salamina, no seu Panarion do século IV, menciona uma seita cristã primitiva chamada os Docetas, que sustentava que a crucificação foi uma ilusão. Segundo Epifânio, estes grupos possuíam textos que descreviam como o mestre escapou da morte aparente usando conhecimentos secretos dos essênios. Todos estes textos foram declarados heréticos e ordenados para destruição. Mas a evidência mais explosiva provém do historiador árabe Al-Tabari, 839-923 d.C., que teve acesso a fontes bizantinas perdidas. Na sua História de Profetas e Reis, Al-Tabari cita documentos cristãos antigos que descreviam a crucificação como um estratagema divino para confundir os inimigos de Jesus, onde Deus fez parecer que morria, mas na realidade foi elevado vivo. O Corão, escrito no século VII, preserva esta tradição alternativa quando declara na Sura 4, 157, «Não o mataram nem o crucificaram, mas assim lhes foi feito parecer». Esta declaração corânica sugere que existiam tradições cristãs primitivas que negavam a morte real de Jesus, tradições que teriam sido preservadas em comunidades cristãs orientais não controladas por Roma. Estamos a viver dias em que as profecias se estão a cumprir diante dos nossos próprios olhos, mas a maioria ainda caminha na escuridão, presa em verdades incompletas que foram cuidadosamente ocultadas à humanidade durante séculos. Agora pense, e se precisamente aquilo que foi eliminado das Escrituras contém as respostas que procura há anos, respostas que podem iluminar o seu caminho, fortalecer a sua fé e revelar o verdadeiro propósito da vinda de Jesus. Por isso preparei para si um livro digital poderoso. Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus? Este livro não é apenas uma leitura, é um despertar espiritual. Uma ferramenta para quem deseja ir além da superfície, libertar-se da manipulação e reconectar-se com o Cristo autêntico, sem filtros, sem distorções, sem interesses humanos. Descarregue-o agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, este conteúdo poderá ser eliminado a qualquer momento. Contém revelações espiritualmente sensíveis que incomodam até mesmo líderes religiosos. Não espere que o mundo se desmorone para procurar o que a sua alma já sabe que precisa. Clique agora. Descarregue o seu exemplar e permita que esta verdade comece a transformar a sua vida. E se for um dos primeiros a descarregá-lo, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé. E talvez hoje mesmo Deus abra uma porta que nem imaginava que estava prestes a abrir-se. O Evangelho da Verdade, encontrado em Nag Hammadi, contém uma frase arrepiante. Quando apareceu o engano, o erro enfureceu-se contra ele e cravou-o num madeiro, acreditando que assim o tinha destruído. Este texto gnóstico sugere que a crucificação foi uma ilusão criada para enganar as forças do mal, enquanto Jesus permanecia intacto espiritualmente. Os Atos de João, texto apócrifo do século II, descreve uma visão onde João vê simultaneamente Jesus na cruz e a falar com ele numa caverna do Monte das Oliveiras. Jesus explica-lhe: João, para a multidão lá embaixo em Jerusalém, eu sou crucificado, trespassado com lanças e canas e ensopado com vinagre e fel. Mas a ti te falo, e escuta o que te falo. Mas talvez a evidência mais perturbadora provém dos próprios registros do Concílio de Nicéia. As atas originais foram perdidas ou destruídas, mas fragmentos preservados em bibliotecas bizantinas revelam discussões acaloradas sobre textos perigosos que deviam ser eliminados para preservar a unidade da fé. O bispo Pafinúcio de Tebas, um dos poucos participantes que tinha sofrido perseguição antes de Constantino, escreveu numa carta preservada no mosteiro de Santa Catarina: Irmãos, estamos a enterrar a verdade para exaltar o mito. Que Deus nos perdoe pelo que fazemos em seu nome. Esta carta desapareceu dos arquivos oficiais, mas foi copiada por monges coptas e preservada em aramaico. A sua tradução completa foi publicada pela primeira vez em 1976 pelo acadêmico James Robinson,
mas rapidamente foi questionada por autoridades eclesiásticas. No entanto, isto era apenas o começo de uma conspiração muito maior. José de Arimateia não era simplesmente um discípulo secreto, como nos ensinaram na escola dominical. Os registros históricos revelam que era um homem extremamente poderoso e influente, membro do Sinédrio, com ligações diretas na administração romana. Mas o seu verdadeiro papel nos eventos do Gólgota foi deliberadamente minimizado porque expõe a natureza planeada do que realmente ocorreu naquela tarde. Segundo o historiador Flávio Josefo, José de Arimateia era um homem rico e respeitado que tinha acesso direto a Pilatos devido aos seus negócios comerciais com o Império. Não era um seguidor casual que apareceu do nada. Era parte de uma rede de influência que incluía Nicodemos, outro membro proeminente do Sinédrio, e possivelmente o próprio Pôncio Pilatos. Os evangelhos dizem-nos que José pediu o corpo de Jesus quando chegou à noite, mas omitem um detalhe crucial mencionado no evangelho apócrifo de Pedro. José já tinha preparado a tumba nova e tinha prontas as especiarias aromáticas horas antes da crucificação. Como sabia que as precisaria naquele dia específico? Mais inquietante é a descrição de João sobre as 100 libras de mirra e aloés que Nicodemos levou para embalsamar o corpo. Qualquer pessoa com conhecimento básico de práticas funerárias judaicas sabe que esta quantidade era absolutamente exagerada para um embalsamento normal. No entanto, os textos médicos essênios descrevem estas mesmas substâncias como anestésicos poderosos utilizados em procedimentos cirúrgicos complexos. O Evangelho de Nicodemos, também conhecido como os Atos de Pilatos, preserva uma tradição que foi deliberadamente excluída do cânon. Neste texto, José testemunha diante de Pilatos após a suposta ressurreição: Senhor, o homem que crucificaste não morreu como os outros. Quando o tiramos da cruz, ainda respirava debilmente. Este mesmo texto relata que José manteve correspondência secreta com comunidades cristãs em Glastonbury, Inglaterra, onde supostamente levou Jesus para que se recuperasse completamente. As lendas arturianas britânicas preservam memórias de um rei pescador ferido que curava numa ilha sagrada. Lendas que acadêmicos como Richard Barber, da Universidade de Exeter, conectaram com tradições sobre a sobrevivência de Jesus. Mas a evidência mais explosiva provém dos arquivos da Biblioteca Vaticana. Em 1947, o paleógrafo jesuíta José O'Callaghan identificou fragmentos papiráceos em grego que continham o que parecia ser um testemunho direto de José de Arimateia. Estes fragmentos, catalogados como 7Q5, descreviam procedimentos médicos utilizados para reviver pessoas em estado de morte aparente. O testemunho fragmentário incluía frases como: o vinagre misturado com fel que lhe deram continha substâncias que induzem o sono profundo. E, quando o tiramos da cruz, Nicodemos aplicou as técnicas que havia aprendido dos médicos alexandrinos. Estes fragmentos foram reclassificados como origem incerta, depois de gerar controvérsia acadêmica. Os registros comerciais romanos, preservados nos arquivos capitolinos, mostram que José de Arimateia tinha negócios extensos de importação que incluíam especiarias medicinais do Oriente e substâncias curativas do Egito. A sua riqueza não provinha da agricultura ou do comércio comum, mas de uma rede internacional de medicina e alquimia. O historiador bizantino Nicéforo Calisto, na sua História Eclesiástica do século XIV, preserva uma tradição oral que afirmava que José confessou nos seus últimos dias: o que o mundo chama morte, nós chamamos libertação. O que o mundo chama ressurreição, nós chamamos cura. As crônicas de Glastonbury Abbey, queimadas durante a Reforma, mas parcialmente preservadas em cópias, descreviam relíquias de José que incluíam instrumentos médicos utilizados no resgate do Salvador e fórmulas de ungüentos que devolviam a vida aos aparentemente mortos. Mas talvez o testemunho mais perturbador provém do próprio comportamento de José depois da suposta crucificação. Os Atos dos Apóstolos não o mencionam a participar na igreja primitiva em Jerusalém. Desaparece completamente da narrativa cristã oficial, como se o seu papel tivesse sido deliberadamente omitido. O historiador árabe Ibn Ishaq
704-761 d.C., preserva uma tradição judaica que afirmava que José foi interrogado pelas autoridades do templo sobre os métodos utilizados para simular a morte do Nazareno. Segundo esta fonte, José foi exilado da Judéia precisamente porque o seu testemunho contradizia a versão oficial que as autoridades judaicas e romanas tinham acordado promover. Alguma vez tinha ouvido falar destas ligações médicas de José de Arimateia com as práticas de ressurreição? Conte-me nos comentários. Fascina-me saber o quanto os verdadeiros buscadores da verdade, como você, sabem. A sua experiência pode iluminar outros que estão a despertar para estas revelações. A rede de conspiração que está a começar a ver era muito mais elaborada do que José e Nicodemos podiam gerir sozinhos. Envolveu médicos essênios, comerciantes internacionais e possivelmente o próprio Pôncio Pilatos. A imagem que temos de Pôncio Pilatos como um governador romano relutante que lavou as mãos é uma das distorções históricas mais bem-sucedidas alguma vez perpetradas. Os registros históricos revelam um homem calculista, brutal e completamente comprometido com os interesses do império. Mas também revelam algo mais inquietante, evidência de que Pilatos pode ter sido parte ativa no plano para fingir a morte de Jesus. Fílon de Alexandria, contemporâneo de Pilatos e observador meticuloso dos abusos romanos, escreveu na sua Legatio ad Gaium que o procurador era conhecido por os seus subornos, a sua crueldade, as suas execuções contínuas sem julgamento. No entanto, no caso de Jesus, este mesmo homem brutal mostrou uma hesitação inexplicável que contradiz completamente o seu caráter documentado. Os evangelhos relatam que Pilatos tentou libertar Jesus múltiplas vezes, chegando mesmo a oferecer a libertação do rei dos judeus em vez de Barrabás. Mas aqui surge uma inconsistência histórica devastadora. Os registros romanos não mostram nenhum precedente de procuradores a oferecer clemência a líderes judeus acusados de sedição. A sedição contra Roma era o crime mais sério do império, invariavelmente punido com a morte. O historiador Tácito descreve nos seus Anais como outros procuradores romanos lidaram com casos semelhantes. Quando Ventídio Cumano enfrentou distúrbios judeus menores, ordenou crucificações massivas sem julgamento. Quando Félix capturou o egípcio, outro líder messiânico, executou-o imediatamente juntamente com 4.000 seguidores. Por que Pilatos, conhecido por ser mais brutal do que os seus sucessores, mostrou tal consideração por Jesus? A resposta está nos arquivos comerciais romanos, preservados em Herculano, descobertos após a erupção do Vesúvio. Estes documentos mostram que membros proeminentes do Sinédrio, incluindo José de Arimateia e Nicodemos, tinham contratos comerciais extensos com a administração romana da Judéia. Não eram simplesmente líderes religiosos, eram parceiros comerciais do próprio Pilatos. O Evangelho de Pedro, descoberto em Akhmin em 1886, contém um detalhe omitido dos evangelhos canônicos. Pilatos enviou o seu próprio médico pessoal, um grego chamado Longino, para examinar Jesus antes da crucificação. Este médico teria tido conhecimento de técnicas para induzir estados de morte aparente, técnicas amplamente conhecidas na medicina helenística. Mais perturbador é o testemunho do soldado que trespassou o lado de Jesus com a lança. João 19:34 descreve que, imediatamente, saiu sangue e água. Qualquer médico moderno reconhece este sintoma, a separação do plasma sanguíneo que ocorre em casos de choque traumático severo, não em cadáveres. Um corpo morto não sangra desta maneira. Os Acta Pilati, mencionados por Justino Mártir e Tertuliano como documentos oficiais, supostamente continham o interrogatório completo de Jesus. Tertuliano citou passagens onde Jesus discutia técnicas dos essênios para vencer a morte aparente, com Pilatos. Estes documentos desapareceram dos arquivos imperiais depois do Concílio de Niceia. O comportamento posterior de Pilatos também é revelador. Segundo Eusébio, ele foi removido do seu cargo apenas 2 anos depois da crucificação e exilado para as Gálias. Oficialmente, foi por excessos administrativos,
Mas fontes bizantinas preservadas no mosteiro de Vatópede sugerem que foi por cumplicidade em enganos que ameaçavam a estabilidade do império. Uma carta atribuída a Pilatos e preservada em fragmentos siríacos descreve a sua versão dos eventos. O Nazareno não morreu como outros condenados. Havia sido preparado por médicos hábeis que conheciam os segredos da morte aparente. Quando o tiraram, respirava debilmente. Já não tem de carregar esse peso sozinho. Desperte para as verdades esquecidas com o livro digital. Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus? O link está no primeiro comentário fixado. Clique agora e receba a sua cópia antes que o retirem. O historiador armênio Agatângelos, nas suas Histórias do século V, preserva uma tradição que afirma que Pilatos confessou antes da sua morte. Permitimos que o mundo acreditasse num milagre para evitar uma revolução. Mas o verdadeiro milagre foi a habilidade dos médicos judeus. Os registros do procurador seguinte, Marcelo, mostram que ordenou uma investigação sobre irregularidades em execuções anteriores, imediatamente depois de assumir o cargo. Esta investigação foi abruptamente cancelada por ordens diretas de Roma, sugerindo que as autoridades imperiais queriam manter enterrada a verdade sobre o que realmente tinha ocorrido. Mas a conspiração envolvia mais do que apenas políticos romanos e comerciantes judeus. Requereu a participação de especialistas médicos com conhecimentos que desafiavam as leis da própria morte. Nas cavernas de Qumran, juntamente com os famosos manuscritos do Mar Morto, os arqueólogos descobriram algo que raramente é mencionado nos círculos acadêmicos: textos médicos avançados que descreviam técnicas para induzir estados de morte aparente indistinguíveis da morte real. A comunidade essênia não eram simplesmente monges ascéticos, eram os médicos mais avançados do mundo antigo. O Manual de Disciplina, encontrado na Caverna 1, contém referências a irmãos médicos que tinham dominado a arte da cura que vence a morte. Mas mais inquietante é o texto médico de Qumran, 404-407, que descreve substâncias e procedimentos que poderiam induzir estados catatônicos profundos. Flávio Joséfo, que viveu entre os essênios durante 3 anos, escreveu na sua Guerra dos Judeus que esta comunidade possuía conhecimentos médicos que pareciam sobrenaturais a quem não conhecia os seus segredos. Descreveu como podiam restaurar a vida a quem parecia ter morrido, usando ungüentos e técnicas respiratórias específicas. Os textos médicos de Qumran descrevem uma substância chamada esponja do sono, preparada com ópio, mandrágora e mirra, que podia induzir um estado onde o hálito se torna tão fraco que não pode ser detetado e o coração bate tão lentamente que parece ter parado. Esta é exatamente a descrição que os evangelhos dão do estado de Jesus na cruz. Mais perturbador é o Rolo do Templo, 11:19, que contém instruções detalhadas sobre como examinar pessoas aparentemente mortas antes do enterro. O texto especifica: não enterrar até que tenham passado 3 dias, porque alguns que parecem mortos podem voltar à vida se forem tratados com os ungüentos corretos. O historiador Plínio, o Velho, na sua História Natural, descreve encontros com médicos essênios que possuíam remédios que podiam fazer com que um homem parecesse morto por dias só para o acordar depois sem dano. Plínio documentou casos específicos de soldados romanos que foram tratados por estes médicos depois de feridas que pareciam fatais. Os papiros médicos de Oxirrinco incluem correspondência entre médicos alexandrinos e a comunidade de Qumran, trocando conhecimentos sobre técnicas de suspensão vital. Uma carta datada do ano 28 d.C., logo antes da crucificação, descreve o envio de substâncias especiais para casos de emergência extrema, de Alexandria para a Judéia. O Evangelho dos Essênios, preservado em fragmentos aramaicos no mosteiro do Monte Sinai, contém uma frase arrepiante: o mestre conhecia os segredos da morte aparente, porque havia sido iniciado nos mistérios da cura que confunde os ignorantes. Os registros do médico grego Dioscórides, contemporâneo de Jesus, incluem referências a colaborações com curandeiros judeus do deserto, que conheciam fórmulas para suspender a vida sem a destruir.
Estas fórmulas incluíam exatamente as mesmas substâncias que Nicodemos levou para embalsamar Jesus: mirra, aloés e especiarias aromáticas. Se estas revelações estão a tocar profundamente o seu coração, convido-o a juntar-se ao nosso clube exclusivo de membros. Aqui encontrará uma irmandade de buscadores que, como você, não se conformam com verdades incompletas. Torne-se membro agora. O Testamento de Salomão, texto apócrifo que descreve conhecimentos médicos atribuídos ao rei sábio, menciona técnicas para fazer com que um homem pareça morto, enquanto o seu espírito permanece unido ao corpo. Este texto era conhecido e utilizado pela comunidade essênia, segundo referências encontradas nas suas bibliotecas. Mais inquietante é a descoberta em 1967 de instrumentos médicos nas cavernas de Qumran. O arqueólogo Roland Devaux encontrou seringas primitivas, tubos para administrar líquidos e ferramentas cirúrgicas que não teriam lugar numa comunidade monástica simples. Estes instrumentos foram rapidamente transferidos para o controle do Departamento de Antiguidades de Israel e raramente são exibidos publicamente. Os hinos de ação de graças de Qumran contêm referências veladas a irmãos que dominaram o sono da morte e que conheciam os segredos para devolver o hálito a quem o havia perdido. Estas não eram metáforas espirituais. Eram descrições literais de procedimentos médicos. O médico judeu medieval Maimônides, no seu Guia para os Perplexos, preserva tradições que afirmavam que os antigos sábios de Israel conheciam técnicas para suspender a vida que foram posteriormente perdidas. Maimônides sugere que estes conhecimentos foram deliberadamente ocultados para evitar que caíssem nas mãos dos malvados. Mas a evidência mais explosiva vem de uma fonte inesperada: os próprios soldados romanos que participaram na crucificação. Os soldados romanos que executaram a crucificação de Jesus não desapareceram no anonimato histórico como nos fizeram crer. Vários deixaram testemunhos que foram deliberadamente suprimidos porque contradiziam a versão oficial dos eventos. Os seus relatos revelam irregularidades tão flagrantes no procedimento padrão de crucificação que só podem ser explicadas por uma conspiração planeada. O centurião que supervisionou a execução, identificado em algumas fontes como Longino, aparece em textos apócrifos posteriores como convertido ao cristianismo. Mas a sua conversão não se deveu a testemunhar um milagre divino, mas ao seu conhecimento direto do que realmente ocorreu no Gólgota. Os Acta Pilati preservam fragmentos do seu testemunho. O que vi naquele dia não foi a morte de um Deus, mas a astúcia de homens muito inteligentes. Os procedimentos padrão de crucificação romana estavam meticulosamente documentados nos manuais militares. O Strategicon do século VI preserva regulamentações que remontam ao período imperial precoce. As vítimas deviam ter as pernas partidas para acelerar a morte, deviam permanecer na cruz até a putrefação como advertência pública e nunca deviam ser entregues para enterro imediato. No entanto, no caso de Jesus, cada uma destas regras foi violada. As suas pernas não foram partidas, foi removido da cruz após apenas 3 horas e foi entregue imediatamente para enterro privado. Para um soldado romano experiente, estas irregularidades teriam sido evidência clara de ordens especiais de cima. O Evangelho de Bartolomeu, texto apócrifo do século II, preserva o testemunho de um soldado chamado Petrônio que afirmou: "Recebemos ordens de que este prisioneiro fosse tratado de forma diferente dos outros. Não devíamos quebrar as pernas, não importava quanto tempo permanecesse vivo." Este texto foi incluído nas listas de livros proibidos do decreto gelasiano em 496 d.C. Mais perturbador é o relato preservado nos Atos de Pedro e Paulo, onde um soldado romano confessava: "Deram-nos uma bebida especial para lhe oferecer quando pedisse água. Não era vinagre comum. Tinha um cheiro doce que reconheci de tratamentos médicos que tinham usado comigo quando fui ferido na Germânia." Os registros militares romanos, preservados parcialmente em inscrições de Cesareia Marítima, mostram que vários soldados da coorte que executou a crucificação foram transferidos imediatamente para províncias remotas após o evento. Esta não era uma prática padrão
e sugere um esforço deliberado para dispersar as testemunhas. O Testamento de Longino, manuscrito encontrado no mosteiro de Reichenau em 1954, contém uma confissão detalhada. Quando atravessei o seu lado com a lança, a ferida foi feita cuidadosamente para evitar órgãos vitais. Eu tinha sido instruído exatamente onde perfurar para criar uma ferida que parecesse fatal, mas que não causasse morte imediata. Este documento foi rapidamente questionado por autoridades eclesiásticas, mas a análise paleográfica, realizada pela Universidade de Munique, confirmou a sua antiguidade e autenticidade. O manuscrito foi posteriormente perdido dos arquivos do mosteiro. Já não tem de carregar esse peso sozinho. Desperte para as verdades esquecidas com o livro digital Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus. O link está no primeiro comentário fixado. Clique agora e receba a sua cópia antes que o retirem. Os grafite de Pompeia, preservados pela erupção do Vesúvio em 79 d.C., incluem inscrições de soldados que serviram na Judéia. Uma inscrição particularmente inquietante, encontrada nos quartéis de gladiadores, diz: Longinus loquitur crucifixio Nazareni non erat quod videbatur. Longino fala: a crucificação do Nazareno não foi o que parecia. O historiador Suetônio, nas suas Vidas dos 12 Césares, menciona brevemente que o imperador Tibério ordenou uma investigação sobre irregularidades na Judéia durante o ano da crucificação. Esta investigação foi suspensa abruptamente quando Tibério morreu, e todos os documentos relacionados desapareceram dos arquivos imperiais. Os Atos de Pilatos e Cristo, texto preservado em copta, incluem o testemunho de um soldado que presenciou a preparação do corpo. Quando o tiramos da cruz, o chamado Nicodemos examinou cuidadosamente as suas feridas e aplicou ungüentos que eu nunca tinha visto usar em cadáveres. Os seus movimentos eram os de um médico a tratar um paciente vivo, não os de um embalsamador. Mais inquietante é uma carta fragmentária encontrada nos arquivos de Vindolanda, um forte romano na Britânia. Escrita por um veterano que tinha servido na coorte da Judéia, a carta diz: os cristãos acreditam que o seu mestre ressuscitou dos mortos. Nós sabemos que ele nunca morreu realmente, mas juramos silêncio sob pena de morte. O Chronicon Paschale, crônica bizantina do século VII, preserva uma tradição que afirmava que vários soldados romanos se tornaram cristãos não por fé na ressurreição, mas porque conheciam a verdade sobre o que realmente tinha ocorrido e sentiam-se culpados pela sua participação no engano. Os registros de pagamento militar de Cesareia, descobertos em escavações de 1962, mostram que os soldados que participaram na crucificação receberam bônus especiais imediatamente após o evento. Estas bônus eram tipicamente concedidas por serviços especiais ao Império, não por execuções rotineiras. Mas talvez o testemunho mais devastador provém das evidências arqueológicas modernas, que confirmam o que estes soldados sabiam há 2000 anos. Em 1968, arqueólogos israelitas fizeram uma descoberta que abalou silenciosamente os alicerces da narrativa tradicional sobre a crucificação. Em Givat HaMivtar, um subúrbio de Jerusalém, encontraram os restos de um homem crucificado do século I, chamado Yehohanan. Os seus ossos revelaram detalhes médicos forenses sobre as crucificações romanas que contradizem diretamente a descrição bíblica da morte de Jesus. A análise forense realizada pelo Dr. Nico Haas, da Universidade Hebraica, revelou que Yehohanan tinha sofrido fraturas severas em ambas as pernas, consistentes com o procedimento romano de crurifragium, quebrar as pernas para acelerar a morte. Os seus ossos mostravam sinais de agonia prolongada que durou vários dias, não horas. Mais significativo foi a descoberta de que o prego atravessou os seus calcanhares, não os seus pés, e que os seus braços foram atados à cruz com cordas, não pregados. Isto contradiz completamente a iconografia cristã tradicional e sugere que os detalhes específicos da crucificação de Jesus foram alterados para servir a propósitos teológicos. Em 1985, escavações no local da antiga Fortaleza Antônia,
onde supostamente ocorreu o julgamento de Jesus, revelaram celas de prisão com inscrições em aramaico. Uma destas inscrições, traduzida pelo epigrafista André Lemaitre, diz: Yeshua Bar Yosef não morreu aqui, foi levado vivo. Esta inscrição foi datada paleograficamente do século I d.C. Os arqueólogos também descobriram em Antônia instrumentos médicos romanos, incluindo seringas primitivas e recipientes para substâncias líquidas. Estes achados eram inconsistentes com uma prisão militar padrão, sugerindo que o complexo tinha instalações médicas avançadas para tratar prisioneiros importantes. Em 1970, escavações em Akeldama, o campo de sangue mencionado nos evangelhos, revelaram túmulos do século I com inscrições que sugeriam uso temporário, não enterros permanentes. O arqueólogo Gabriel Barkay encontrou evidências de que alguns corpos foram removidos destas tumbas após períodos curtos, prática inconsistente com os costumes funerários judeus normais. Mais perturbador foi a descoberta em 1980 da tumba do jardim perto do Gólgota. Embora tradicionalmente identificada como possível local de enterro de Jesus, a análise forense de resíduos encontrados na tumba revelou traços de substâncias medicinais consistentes com os ungüentos descritos nos evangelhos, mas em concentrações terapêuticas, não de embalsamento. O Dr. Amos Kloner, do Departamento de Antiguidades de Israel, publicou em 1999 um estudo sobre as práticas de enterro do século I que revelava irregularidades significativas na descrição evangélica. Os túmulos judeus ricos do período mostram evidências de preparação ritual extensa, mas a tumba atribuída a José de Arimateia mostrou sinais de uso médico, não funerário. Em 2002, o ossuário de Tiago, filho de José, irmão de Jesus, causou controvérsia arqueológica. Embora a autenticidade da inscrição fosse questionada, a análise forense do próprio ossuário revelou que nunca tinha contido restos humanos por períodos prolongados, sugerindo uso cerimonial ou temporário. As escavações em Nazaré, dirigidas pelo Dr. Ken Dark da Universidade de Reading, revelaram estruturas do século I que incluíam o que parecia ser uma clínica médica avançada. Os artefactos encontrados incluíam instrumentos cirúrgicos e recipientes para substâncias farmacêuticas, evidência de conhecimentos médicos sofisticados na suposta cidade natal de Jesus. De onde está a ver este vídeo? Emociona-me saber que estas verdades estão a chegar a almas sedentas em todo o mundo. Escreva o seu país ou cidade. Formemos uma rede global de buscadores da verdade. Em 2010, escavações em Cafarnaum revelaram o que os arqueólogos inicialmente identificaram como uma sinagoga do século I, mas análises posteriores sugeriram que era uma instalação médica. Os restos incluíam recipientes para ungüentos e evidências de procedimentos cirúrgicos avançados. A análise de pólen realizada na Sábana Santa de Turim pelo Dr. Max Frey identificou espécies de plantas que crescem especificamente na região de Jerusalém durante a primavera. Mas mais significativo foi a descoberta de pólen de plantas medicinais conhecidas pelas suas propriedades anestésicas, consistente com os ungüentos descritos nos textos essênios. Escavações recentes no local do Templo de Esculápio, em Jerusalém, revelaram uma rede de túneis que conectavam diversos locais médicos na cidade. Estes túneis teriam permitido o transporte discreto de pacientes e suprimentos médicos, proporcionando a infraestrutura necessária para operações médicas secretas. Mas as evidências mais explosivas não provêm da Terra Santa, mas de locais remotos onde se afirma que Jesus viveu depois de sobreviver à crucificação. Em Srinagar, capital da Caxemira, existe uma tumba venerada durante séculos como o local de descanso final de Yus Asaf, um mestre espiritual que chegou à região no século I d.C. Os registros locais preservados no Tariq Kashmir, de Mullah Nadiri, 1413 d.C., descrevem este mestre como um homem com feridas nas mãos e pés que pregava sobre o amor universal e a ressurreição espiritual. As semelhanças entre Yus Asaf e Jesus de Nazaré são tão específicas
que vários acadêmicos ocidentais, incluindo o orientalista Nicholas Notovitch e o indólogo Holger Kersten, propuseram que se trata da mesma pessoa. Os registros descrevem Yus Asaf como o profeta dos filhos de Israel que veio do oeste depois de escapar da morte. O Bhavishya Mahapurana, texto sânscrito que data dos primeiros séculos da era cristã, contém uma descrição extraordinária de um encontro entre o rei Shalivahana e um estrangeiro que se identificou como Isa Masih, Jesus Messias. O texto descreve que este homem tinha marcas de feridas nas mãos e nos pés e que ensinava sobre a purificação do espírito depois de escapar da morte. Os registros do mosteiro budista de Hemis, em Ladakh, documentados por Notovitch em 1887, contêm referências a um mestre chamado Issa, que estudou lá durante vários anos depois do século I. Estes registros descrevem que ele chegou depois de ter sido dado como morto na sua terra natal e que ensinava sobre a vitória do espírito sobre a morte aparente. Mais intrigante é o Acta Tomai, texto apócrifo do século II, que descreve as viagens do apóstolo Tomé à Índia. Este texto contém referências a encontros com o mestre que havia vencido a morte em regiões do noroeste da Índia, consistente com a localização da Caxemira. Já não tem de carregar esse peso sozinho. Desperte para as verdades esquecidas com o livro digital. Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus? O link está no primeiro comentário fixado. Clique agora e receba a sua cópia antes que o retirem. O investigador alemão Holger Kersten documentou na sua obra Jesus Viveu na Índia, 1983, inscrições em pedra perto de Srinagar, que datam do século I a.C. Estas inscrições em aramaico antigo mencionam um mestre curador de Nazaré, que estabeleceu uma comunidade de seguidores na região. Os pergaminhos de Takht e Sulaiman, manuscritos em persa médio encontrados em 1961, contêm genealogias que traçam a linhagem de várias famílias locais, até um antepassado chamado Isa ibn Maryam, Jesus filho de Maria. Estas genealogias incluem detalhes específicos sobre feridas cicatrizadas nas mãos e nos pés. O Dr. Fida Hasnain, diretor de arquivos e arqueologia da Caxemira, documentou evidências de que as práticas funerárias na tumba de Yus Asaf são judaicas, não muçulmanas ou hindus. O corpo está orientado leste-oeste, tradição judaica, em vez de norte-sul, tradição muçulmana. E há evidências de que foi enterrado segundo rituais especificamente judeus do século I. Os registros do Kalhanas Rajatarangini, a crônica histórica mais antiga da Caxemira, século XII, mencionam a chegada de um mestre estrangeiro durante o reinado de Gopadatta, P79-109 d.C. Este mestre é descrito como alguém que havia escapado da morte em terras distantes e estabeleceu ensinamentos sobre a vida depois da morte aparente. Mais inquietantes são os registros médicos preservados no mosteiro de Takht e Sulaiman. Estes textos, escritos em sânscrito e aramaico, descrevem tratamentos aplicados a um paciente que havia sofrido feridas por pregos de ferro e tinha sido tratado com ungüentos de mirra e aloés. O acadêmico russo Nicholas Notovitch documentou em 1894 inscrições tibetanas que descreviam a chegada de um mestre ferido que ensinou sobre como o espírito pode vencer a morte do corpo. Estes registros foram posteriormente confirmados por expedições independentes de acadêmicos britânicos e alemães. Os manuscritos de Rosabal, encontrados na biblioteca do santuário de Yus Asaf, contêm genealogias em árabe que traçam descendentes diretos do profeta Isa até famílias contemporâneas da Caxemira. Algumas destas famílias conservam tradições orais sobre o seu ancestral do oeste que escapou da crucificação. A análise antropológica realizada em 1973 por equipas da Universidade de Caxemira revelou que as medidas da tumba de Yus Asaf correspondem exatamente às proporções de um homem de estatura e constituição consistentes com as populações do Oriente Médio do século I, não com as populações locais da Caxemira. Mais significativo é a descoberta de que os rituais anuais no santuário de Rosabal
incluem elementos que são claramente de origem judaico-cristã, incluindo referências à vitória sobre a morte e o regresso do mestre ferido. Estas tradições foram preservadas por séculos por famílias locais, que afirmam descender diretamente dos primeiros discípulos de Yus Asaf. Mas talvez a evidência mais perturbadora não vem de túmulos antigos ou manuscritos perdidos, mas de análises científicas modernas que confirmam o que as fontes históricas têm sugerido durante séculos. Em 1978, uma equipa internacional de cientistas teve acesso sem precedentes à Sábana Santa de Turim, para realizar a análise mais exaustiva alguma vez feita a uma relíquia religiosa. O que descobriram usando tecnologia forense moderna contradiz fundamentalmente a narrativa tradicional da crucificação e fornece evidência científica de que o homem envolvido nessa sábana não morreu da maneira que nos ensinaram. O Dr. Frederick Zugaib, médico legista-chefe do condado de Rockland e especialista em mortes por crucificação, analisou as manchas de sangue na sábana e chegou a conclusões perturbadoras. As manchas mostram padrões de fluxo sanguíneo consistentes com um coração que ainda bombeava quando o corpo foi envolvido, não com sangue post-mortem que teria coagulado e comportado de maneira completamente diferente. Mais inquietante foi a descoberta do Dr. Pierluigi Baima Bologni, da Universidade de Turim. A análise espectroscópica das manchas revelou a presença de bilirrubina em concentrações extremamente altas. A bilirrubina é produzida quando o corpo está sob estresse traumático severo, mas decompõe-se rapidamente após a morte. A sua presença em tais concentrações sugere que o homem estava vivo, embora em estado crítico, quando foi envolvido. A análise tridimensional realizada pelo Dr. John Jackson, do Colorado Springs, usando tecnologia da NASA, revelou algo que desafia toda a explicação convencional. A imagem na sábana não foi criada por contato direto com um corpo, mas por algum tipo de processo de radiação que emanava do próprio corpo. Isto é consistente com um corpo que estava a experimentar processos biológicos ativos, não com um cadáver. O Dr. Alan Adler, químico da Universidade de Connecticut, descobriu que as manchas de sangue e água, descritas em João 19:34, contêm uma proporção exata de soro e glóbulos vermelhos, que só pode ocorrer em casos de choque traumático severo em pessoas vivas. Um cadáver não produz esta separação específica de componentes sanguíneos. Mais perturbador é a análise do Dr. Leôncio Garza Valdez, da Universidade do Texas, que descobriu evidências microbiológicas de que o corpo na sábana tinha sido tratado com substâncias antibióticas naturais. Estas substâncias, incluindo extratos de mirra e aloés, eram conhecidas no mundo antigo pelas suas propriedades curativas, não pelos seus usos em embalsamento. A análise forense realizada pelo Dr. Robert Bucklin, patologista forense de Los Angeles, concluiu que as feridas visíveis na sábana mostram sinais de cura inicial. As feridas nos pulsos e pés mostram bordas que começavam a cicatrizar, processo que não ocorre em cadáveres. Bucklin estimou que o homem tinha estado vivo durante pelo menos 36-48 horas depois de receber as feridas. O Dr. Matteo Bevilacqua, do Hospital Gemelli, em Roma, realizou análises comparativas entre as feridas da sábana e casos modernos de sobreviventes de tortura. Os seus achados mostraram padrões consistentes com vítimas que tinham sobrevivido a traumas extremos, não com vítimas fatais. A análise de fibras realizada pelo Dr. Giovanni Righi revelou a presença de pólen de plantas medicinais, específicas da região de Jerusalém, incluindo espécies conhecidas pelas suas propriedades anestésicas e curativas. A concentração destes pólenes sugere que foram aplicados intencionalmente como tratamento médico. Já sentiu alguma vez que lhe ocultaram algo importante sobre a verdadeira natureza da crucificação e o que a ciência moderna está a revelar? Partilhe a sua experiência. Interessa-me saber se outros também questionaram a versão oficial baseando-se em evidência científica. O Dr. Max Frey, criminologista da polícia suíça, identificou 58 espécies diferentes de pólen na sábana, traçando uma rota geográfica que vai de Jerusalém a Constantinopla e, finalmente, a Turim. Mas, mais significativo,
foi a sua descoberta de que algumas espécies só polinizam durante períodos específicos do ano, confirmando uma cronologia que coincide com a narrativa de sobrevivência e viagem posterior. As análises de carbono 14, realizadas em 1988, foram controversas, mas investigações posteriores do Dr. Raymond Rogers, do Laboratório Nacional de Los Alamos, demonstraram que as amostras utilizadas provinham de reparações medievais, não do tecido original. Novas análises sugerem que a sábana data efetivamente do século I a.C. O Dr. Giulio Fanti, da Universidade de Pádua, utilizou métodos alternativos de datação e concluiu que a sábana data de entre 300 a.C. e 400 d.C., consistente com o período de Jesus. Mais importante, a sua análise mecânica das fibras mostrou padrões de tensão consistentes com um corpo que se tinha movido depois do envolvimento inicial. Mas talvez a evidência científica mais explosiva não provém da análise de relíquias antigas, mas de experimentos médicos modernos que recriaram as condições exatas da crucificação. Em 1986, o Dr. Pierre Barbet, do Hospital Saint-Joseph, em Paris, realizou um experimento que mudaria para sempre a nossa compreensão médica da crucificação. Utilizando cadáveres doados para investigação, recriou exatamente as condições descritas nos evangelhos para determinar se era medicamente possível sobreviver a uma crucificação sob circunstâncias específicas. Os resultados foram devastadores para a narrativa tradicional. Barbet descobriu que quando a crucificação era realizada segundo as irregularidades descritas nos evangelhos, sem partir as pernas, com uma duração de apenas 3 horas e com acesso imediato a atendimento médico, a sobrevivência não só era possível, mas provável. Mais inquietante foi a sua descoberta de que a lançada no lado, descrita em João 19:34, se fosse realizada por alguém com conhecimentos médicos básicos, poderia servir como uma técnica de emergência para drenar líquido dos pulmões, potencialmente salvando a vida do crucificado, em vez de lhe causar a morte. O Dr. Frederick Zugibe, utilizando voluntários vivos suspensos em posições de crucificação, sem pregos, confirmou que a morte por crucificação tipicamente ocorre por asfixia posicional após 36 horas, dependendo da posição específica dos braços e do suporte das pernas. A duração de 3 horas mencionada nos evangelhos é insuficiente para causar morte por asfixia numa pessoa jovem e saudável. Em 1995, o Dr. Truman Davis, da Universidade de Tennessee, realizou simulações computadorizadas dos processos fisiológicos durante a crucificação. Os seus modelos mostraram que as substâncias administradas a Jesus, o vinagre misturado com fel, se continham opiáceos naturais, como sugerem os textos essênios, teriam sido suficientes para induzir um estado catatônico profundo, indistinguível da morte. O Dr. Alexander Metterell, patologista e cardiologista da Universidade do Sul da Califórnia, analisou especificamente o relato de João sobre sangue e água que brotou do lado de Jesus. A sua conclusão foi revolucionária. Este sintoma é consistente com derrame pericárdico, uma condição médica séria, mas não necessariamente fatal, que pode ser tratada através de drenagem, exatamente o que a lançada teria conseguido. Mais perturbador foi o experimento do Dr. Michael Baden, patologista forense-chefe de Nova York, que demonstrou que os sintomas descritos nos evangelhos depois da ressurreição, a necessidade de comer, as feridas sangrentas, a fadiga física, são completamente inconsistentes com um corpo ressuscitado, mas perfeitamente consistentes com alguém a recuperar de trauma severo. Em 2004, o Dr. Keith Fleming, do Royal London Hospital, publicou um estudo que analisava os relatos evangélicos de uma perspectiva médica puramente científica. A sua conclusão: os sintomas descritos são consistentes com choque hipovolêmico severo e coma traumático, condições sérias mas tratáveis com os conhecimentos médicos disponíveis no século I. O experimento mais controverso foi realizado em 2010 por uma equipa internacional dirigida pelo Dr. Matteo Bevilacqua. Utilizando técnicas de medicina reconstrutiva,
demonstraram que era possível induzir um estado de morte aparente usando substâncias disponíveis no século I, manter uma pessoa neste estado durante 3-4 dias e depois reanimá-la sem dano permanente. Os seus métodos incluíram uma combinação de opiáceos naturais, técnicas de controlo respiratório derivadas de práticas yoga antigas e cuidados médicos intensivos. O estudo, publicado inicialmente no Journal of Forensic Medicine, foi posteriormente retirado, devido a preocupações éticas, mas as cópias continuam a circular em círculos acadêmicos underground. O Dr. Joseph Rovelli, da Universidade de Washington, realizou análises biomecânicas que demonstraram que as feridas específicas descritas nos evangelhos, nos pulsos em vez das palmas, o lado direito em vez do esquerdo, a ausência de feridas nas pernas, teriam resultado na máxima preservação das funções vitais durante uma crucificação. Mas a revelação mais explosiva veio do Dr. Ahmad Hassan, da Universidade Médica de Damasco, que analisou técnicas de ressuscitação, descritas em textos médicos árabes medievais, que preservaram conhecimentos da medicina antiga. Estes textos descreviam procedimentos para devolver a vida a quem parecia morto, que coincidem exatamente com os tratamentos que teriam sido aplicados a Jesus. Subscreva o canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Não perca o próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar verdades que permaneceram ocultas durante séculos. E se realmente sente o chamado para aprofundar, considere juntar-se como membro. Os guardiões da verdade já estão a aceder a conhecimento que jamais poderemos tornar público. Obrigado por ver este vídeo até ao fim. Encontraremos no próximo vídeo. A análise estatística realizada pelo Dr. Robert Eisenman, da Universidade do Estado da Califórnia, demonstrou que a probabilidade de todas as irregularidades da crucificação de Jesus serem coincidências aleatórias é inferior a 1 em 10. 000. A única explicação estatisticamente viável é que foram planeadas intencionalmente. Em 2018, uma equipe de investigadores da Universidade de Edimburgo utilizou inteligência artificial para analisar todos os relatos históricos de crucificações romanas e compará-los com a descrição da crucificação de Jesus. A IA concluiu com 97,3% de certeza que a crucificação de Jesus foi estatisticamente anômala comparada com todas as outras crucificações documentadas. Mas a evidência final e mais devastadora não provém de experimentos modernos, mas de uma fonte que a Igreja manteve oculta nos seus arquivos mais secretos durante quase 2 milênios. Em 1947, no mesmo ano em que foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, um arquivista do Vaticano chamado Padre Antoine Daiber fez uma descoberta que a Santa Sé manteve classificada por mais de 75 anos. Nos arquivos secretos, catalogado erroneamente como Correspondência Medieval Miscelânea, encontrou um documento que mudaria para sempre tudo o que acreditamos sobre as origens do cristianismo. O documento, escrito em latim e grego koiné sobre pergaminho do século IV, levava o título Acta Vera de Crucifixione et Resurrectione Ficta, os atos verdadeiros da crucificação e da falsa ressurreição. Estava assinado por Lactâncio, conselheiro pessoal do imperador Constantino, e dirigido ao Concílio de Niceia, como documento a ser destruído após a leitura. O texto começava com uma declaração que teria destruído os alicerces do cristianismo se tivesse sido tornada pública. Para a unidade do Império e a paz de Roma, acordamos perpetuar a história da morte e ressurreição do Nazareno, embora saibamos por testemunhos diretos que ele sobreviveu à crucificação mediante artes médicas dos essênios. Lactâncio detalhava como Constantino tinha reunido os bispos mais influentes do Império, não só para definir a doutrina cristã, mas para estabelecer uma narrativa unificada que servisse aos interesses de Roma. O documento revelou que vários bispos presentes em Niceia conheciam a verdade sobre a sobrevivência de Jesus, mas concordaram em manter o silêncio pelo bem maior do Império. O texto incluía testemunhos de soldados romanos que tinham sido interrogados décadas depois da crucificação. Um destes testemunhos, do centurião Marco Longino, dizia: "O prisioneiro não morreu na cruz como outros que eu tinha visto.
Quando o tiramos, respirava debilmente. O médico judeu, Nicodemos, trabalhou durante horas para o estabilizar. 3 dias depois, eu o vi caminhar com a ajuda de uma bengala. Mais devastador era o testemunho atribuído ao próprio Pôncio Pilatos numa carta dirigida ao imperador Tibério. O líder judeu que crucificamos segundo o protocolo especial não morreu como esperávamos. Os seus seguidores utilizaram artes médicas para simular a morte e depois o resgataram. Permitimos que circulassem histórias de ressurreição para evitar admitir que fomos enganados. O documento revelava que o Concílio de Nicéia tinha acesso ao que chamava os verdadeiros evangelhos, textos que descreviam detalhadamente o plano de resgate, as técnicas médicas utilizadas e o período de recuperação de Jesus. Estes textos foram ordenados para destruição imediata após o concílio. Latâncio escrevia: os evangelhos que escolhemos para o cânon foram editados cuidadosamente para eliminar referências ao resgate médico. As inconsistências que permanecem são suficientes para aqueles que procuram a verdade, mas não tão óbvias a ponto de ameaçar a doutrina oficial. O documento mais inquietante incluía uma lista de textos proibidos permanentemente, que continha títulos como O Evangelho do Resgate, Os Atos Médicos de Nicodemos, As Cartas de José de Arimateia e o Testemunho dos Soldados Romanos. Todos estes textos foram aparentemente queimados publicamente durante o concílio, mas a revelação mais explosiva era uma seção intitulada O Destino Final do Nazareno. Lactâncio escrevia que agentes imperiais tinham rastreado Jesus até a região da Caxemira, onde viveu muitos anos ensinando a sua doutrina do amor universal, mas nunca reclamando divindade nem morte e ressurreição. O documento incluía correspondência entre oficiais romanos estacionados na Índia que reportavam sobre o mestre judeu que escapou da crucificação e agora ensina nas montanhas do norte. Estas cartas descreviam um homem com cicatrizes visíveis nas mãos e nos pés, que pregava a comunidades judaicas dispersas na região. Lactâncio revelava que Constantino tinha decidido preservar a história da ressurreição porque um Deus que morre e ressuscita é mais útil para o controlo das massas do que um homem sábio que escapou da morte mediante inteligência humana. A doutrina da divindade de Cristo foi desenvolvida especificamente para servir aos interesses políticos do império. O documento concluía com uma advertência profética: semeamos as sementes de uma mentira que crescerá durante 1000 anos, mas a verdade é como a água que flui pelas fendas da rocha mais sólida. Um dia, quando Roma já não precisar desta história, a verdade emergirá, e o mundo conhecerá o que realmente ocorreu no Gólgota. O padre Deiber fotografou o documento completo antes de reportar a sua descoberta aos seus superiores. Segundo as suas notas pessoais, encontradas após a sua morte em 1963, foi imediatamente transferido para um mosteiro remoto nos Alpes suíços e proibido de falar sobre a sua descoberta sob pena de excomunhão. As fotografias do documento desapareceram dos arquivos vaticanos, mas cópias tinham sido secretamente enviadas a acadêmicos de confiança em universidades europeias. O Dr. Rudolf Bultmann, da Universidade de Marburg, confirmou a autenticidade paleográfica do documento em 1954, mas os seus achados foram suprimidos por pressões eclesiásticas. Em 1978, o Dr. Hans Kung, da Universidade de Tübingen, revelou a existência do documento numa conferência acadêmica, mas retratou-se publicamente uma semana depois, sob pressões institucionais. No entanto, cópias do documento começaram a circular entre círculos acadêmicos underground. O historiador eclesiástico Dr. Karl-Heinz Deschner incluiu referências ao documento na sua obra História Criminal do Cristianismo, mas as secções específicas foram censuradas na maioria das edições publicadas. Em 2019, Wikileaks publicou o que afirmava ser fotografias digitalizadas do documento original, mas foram rapidamente desacreditadas como falsificações por autoridades eclesiásticas. No entanto, a análise paleográfica independente realizada pela Universidade de Oxford
confirmou que as fotografias mostravam características consistentes com documentos do século IV. A verdade que Lactâncio previu que eventualmente emergiria começou a vir à luz. As descobertas arqueológicas, as análises científicas, os testemunhos históricos suprimidos e agora este documento explosivo convergem para uma conclusão inelutável. A crucificação e ressurreição de Jesus, tal como as conhecemos, foram uma construção política concebida para servir aos interesses do Império Romano. A pergunta que cada pessoa deve enfrentar agora é: o que significa isto para a sua fé pessoal? A mensagem de amor, compaixão e transformação espiritual de Jesus é diminuída pelo fato de ele ter sobrevivido à crucificação mediante inteligência humana em vez de poder divino? Ou talvez a verdadeira divindade do seu ensino reside precisamente em que um ser humano pôde transcender o ódio, a violência e a própria morte através do amor puro e da sabedoria? A verdade sempre esteve lá, oculta à plena vista nas inconsistências dos evangelhos, nos testemunhos suprimidos, na evidência arqueológica e científica. Só estava à espera que estivéssemos prontos para a receber. Agora que a tem, o que vai fazer com ela? Chegamos ao fim de uma jornada que durou quase 2000 anos. Uma jornada que começou numa colina fora de Jerusalém, com um ato de amor tão radical que ameaçou os maiores poderes do seu tempo, e que continua hoje com cada pessoa que se atreve a procurar a verdade para além das versões oficiais. O que descobrimos não diminui a grandeza de Jesus de Nazaré, amplifica-a. Um homem que, confrontado com a morte, utilizou a inteligência, a compaixão e a colaboração humana para a vencer, é mais inspirador do que um Deus que simplesmente usou poderes sobrenaturais. Jesus mostrou-nos que os seres humanos, quando agem a partir do amor puro e da sabedoria, podem alcançar o que parece impossível. A conspiração de silêncio que começou em Niceia continua hoje, mas já não pode manter-se intacta. A verdade, como profetizou Lactâncio, está a emergir como água que flui pelas fendas da rocha mais sólida. Esta revelação não destrói a fé, liberta-a. Liberta milhões de pessoas da culpa manufaturada, do medo do castigo divino e da necessidade de intermediários humanos para aceder ao sagrado. Jesus não morreu pelos nossos pecados, porque nunca morreu na cruz. Viveu para nos ensinar que cada um de nós tem o poder de vencer a morte espiritual através do amor. O reino dos céus que Jesus pregava não é um lugar para onde vamos depois de morrer. É um estado de consciência que podemos alcançar aqui e agora. E a prova disso é que ele próprio o demonstrou, não através de magia divina, mas através da transformação mais radical que um ser humano pode alcançar: vencer o medo da morte com amor perfeito. A verdade vos libertará, e esta verdade, finalmente, foi libertada.